Bora ver os lançamentos que estão chegando no mês de novembro? Meu nome é Maísa e a ideia hoje é trazer para vocês alguns dos lançamentos que me chamaram a atenção. Bom, antes de começar, aqueles recados rápidos, eu vou te pedir a gentileza, se é a primeira vez por aqui, se gostar do conteúdo, para fazer a sua inscrição, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais e hypar esse vídeo, uma nova funcionalidade do YouTube que tem ajudado bastante os canais pequenos a crescer aí. Às vezes é um crescimento lento e a gente depende muito do conteúdo que a gente está produzindo e também dessa ação, mais uma ação para quem está assistindo. Bom, como sempre, apresentando aqueles lançamentos que me chamaram a atenção, evidentemente eu não vou abordar todos eles aqui e sempre por ordem de lançamento. Então, alguns deles já estão disponíveis para você comprar. Bom, então no dia 1º nós tivemos o lançamento de A Lenda da Serpente Branca, de Sherli, publicado pela Plataforma 21. Ele veio, eu achei bem de repente, assim, eu vi no Instagram da editora eles anunciando que teria uma revelação e de repente ele já era lançado. Esse livro, ele é um reconto de uma lenda da mitologia chinesa, no qual uma jovem com espírito de serpente, ela tem o poder de se transformar em mulher e ela vai se relacionar justamente com um caçador de serpentes. E aqui nós temos uma história, então, que vai fazer esse reconto, mas com bastante representatividade. Bom, nessa história nós vamos encontrar o Xian, que é um príncipe. Quando ele era criança, a mãe dele foi mordida por uma serpente branca e ela ficou muito doente. Parece que o Xian deixou escapar uma pérola espiritual que poderia ajudar a desenvolver um antídoto e agora, aos 17 anos de idade, ele sai em busca de qualquer possibilidade de encontrar esse antídoto. Ele vai parar na cidade de Shangli e lá ele vai encontrar o Zen, que é um rapaz muito bonito, intrigante. Eles se relacionam porque parece que eles se conhecem há muito tempo, mas o que ele não sabe é que o Zen, ele guarda um grande segredo que pode transformar a vida do príncipe e que, se o príncipe souber, provavelmente não vai querer ficar com ele. Muito provavelmente ele é justamente esse espírito dessa serpente branca. No dia 4, nós tivemos vários lançamentos. O primeiro deles é de Bruxo do Vento, da Susan Denar, publicado pela editora Astral Cultural, com tradução da Patrícia Bevenuti. Bom, esse livro ele é o segundo de uma série de 5, inclusive o 5º dele vai ser lançado no ano que vem lá fora. Eu achava que era uma trilogia, mas são 5 livros. Capas maravilhosas, eu já mostrei para vocês no unboxing que eu fiz na semana passada. Eu achei a capa, assim, realmente muito bonita. E aqui a gente tem um segundo livro, então não dá para entrar muito em detalhe. O fato é que é uma terra povoada por bruxos e bruxas que têm as habilidades as mais diversas e são vários reinos que estiveram em guerra durante muito tempo. Eles criaram um tratado de paz e eles estavam justamente no momento de fazer a renovação desse tratado de paz quando um monte de coisa deu errado. Então, nessa história, nós teremos basicamente 3 pontos de vista, na verdade, quase um 4º ponto de vista, que é do príncipe Merrick, que vai voltar para o reino dele e que vai ajudar ali os mais fracos. Nós temos a Saf, que é a bruxa da verdade, que trouxe, então, seu ponto de vista, acima de tudo, dela no primeiro livro. E também temos a Iseult, que é a melhor amiga da Saf e que talvez esteja separada dela aí e que talvez busque uma aliança improvável com o bruxo de sangue que a gente também viu no livro anterior. Então tá aí para quem... Eu gostei muito do primeiro livro, tanto é que eu já coloquei Bruxo do Vento para a meta de leitura agora do mês de novembro. Gostei realmente bastante, uma história bem diferente, com esses poderes bem diferentes aí entre os bruxos. E aí eu recomendo, ele já está disponível para ser adquirido. Também tivemos uma outra bruxa aparecendo, agora a Bruxa de Nier, da Schwab, publicado pela Galera Record, com tradução de Thaís Brito. Aqui é uma história de fantasia em volume único, uma das primeiras histórias da autora. Eu tenho e li a edição antiga, que era da Planeta Minotauro, agora os direitos provavelmente de todos os livros da Schwab caíram na mão da Galera Record. Ele veio com uma capa muito mais bonita do que a anterior. Como eu disse, eu já li essa história e eu gostei bastante. Nós temos um jovem que chega numa cidade, mas justamente quando ele chega, estão acontecendo alguns desaparecimentos de crianças. E a cidade, ela tem algumas lendas ali bem antigas,
e eles acabam associando a chegada desse rapaz ao desaparecimento dessas crianças. Então começam a surgir muitas dúvidas, uma provável caça às bruxas, no caso esse jovem bruxo, até que uma garota da cidade vai acreditar nele e vai tentar ajudá-lo. Como eu disse, gostei bastante da história, uma história jovem, mas assim, tem a pegada da Schwab. Para quem é fã dela, eu acho que vale a pena. E na sexta-feira, provavelmente, eu vou trazer um vídeo em que eu vou falar um pouquinho mais desse livro, indicando aí como um dos livros da Schwab que eu gostei bastante. No dia 5, nós tivemos o lançamento de Playlist para um Final Feliz, da Abby Jimenez, pela editora Arqueiro. Eu ainda não conhecia a escrita da autora, estive na Bienal e eu ganhei uma prova antecipada desse livro, inclusive acabei de ler recentemente. E, bom, aí vale já uma dica, que ele foi, se não me engano, o primeiro livro que a autora escreveu, mas ele se passa tempos depois de um outro livro que já está lançado aqui no Brasil. O livro que dá origem a essa história é Apenas Amigos. Teve problema de ler antes? Não, porque são histórias de romance e, teoricamente, grande parte delas vão terminar com um final feliz entre o casal de protagonistas. Então, encontrar esse casal já formado dentro dessa outra história não foi um problema. Mas se você quiser, quem sabe, comece por Apenas Amigos e depois vai ler Playlist para um Final Feliz. A Sloan perdeu o noivo dela há 2 anos e ela segue nesse luto, né? Assim, ela ainda sente muito a falta, então é interessante que ela não percebe o tanto que ela deixou de viver em função desse luto. E até que um cachorro vai aparecer na vida dela e vai colocar tudo de cabeça para baixo. Porque ela vai tentar descobrir quem que é o dono do cachorro, manda algumas mensagens para um telefone que ficou ali, um telefone que não atende. Ela desiste porque a pessoa não entra em contato, ela decide que aquele cachorro agora é dela. Até que o dono aparece e ele vai dizer para Sloan que ele estava num lugar que não tinha sinal, então ele tá desesperado, ele quer o cachorro dela de volta. E ela vai querer conversar com ele para saber se ele realmente é um bom dono e se ela vai devolver aquele cachorro, porque a partir da entrada desse pet na vida, ela começou a voltar a andar, a correr, fazer as corridas dela, voltou a ter uma vida. E ela sente muito perder esse cachorro. Mas a química entre os dois é muito grande, só que o Jason, ele é um grande astro em ascensão da música. E aí, será que ela vai topar embarcar nessa? Porque é uma carreira em ascensão. Isso quer dizer que ele vai ter o tempo dele tomado, grande parte do tempo, pela música. Agora o lançamento de Suspense e Mistério. No dia 15/11 teremos A Hora Azul, o novo thriller da best-seller Paula Hawkins, autora de A Garota no Trem, com tradução de Regiane Winarski pela HarperCollins. Uma ilha escocesa, acessível ao continente apenas 12 horas por dia, é o palco de um grande mistério. Uma recente descoberta conecta os 3 últimos moradores de Eris e ameaça um segredo cuidadosamente escondido. Geralmente, livro de suspense e mistério é bom não entrar muito nas sinopses, porque algumas delas às vezes entregam mais do que deveriam. Então esse foi o máximo que eu quis saber da história, mas eu tenho muita curiosidade para ler. No dia 18, teremos o lançamento de Sacramentadora, o terceiro livro dos relatos da Guerra das Tempestades, do Brandon Sanderson, publicado pela editora Trama e com tradução de Pedro Ribeiro. Bom, claro que por se tratar do terceiro livro, eu não vou entrar na sinopse, mas eu só posso dizer que está sendo assim, uma leitura incrível. Eu já havia lido o primeiro e o segundo, mas o pessoal lá no Fantasticai decidiu ler. E eu acabei relendo os 2 primeiros livros e, gente, que delícia! E assim, reler Sanderson, a gente vai pegando tantos detalhezinhos que são extremamente importantes lá na frente. Ah, fenomenal! Bom, apesar de Sacramentadora estar saindo agora no mês de novembro, a gente decidiu lá no Fantasticai ler primeiro Warbreaker, que é um lançamento da Trama para o final de novembro. Então, se você tem vontade de ler esse livro, o Warbreaker é um livro único, pode ser a sua entrada para o mundo do Sanderson. Ele tem relação com a Cosmere, mas por ser um livro único, você pode começar por ele e, se gostar, aí entrar nos relatos da Guerra das Tempestades, que é o sabor. Então a gente vai ler Warbreaker, depois a gente pega Sacramentadora, e aí, para fã de Brandon Sanderson tá perfeito, porque eu espero que até fevereiro, março, nós tenhamos o lançamento do terceiro livro do Projeto Secreto do autor. Então, dia 18, um grande lançamento vindo aí.
No dia 20, teremos um relançamento da História do Ladrão de Corpos, da Anne Rice, com tradução de Aulídia Soares Rodrigues pela editora Rocco. Se não me engano, ele é o terceiro livro da série. Eu ainda não li Entrevista com o Vampiro, eu ainda não li... Eu acho que ele é o quarto livro da série, né? Nós tivemos o lançamento de um box com os 3 primeiros. O fato é que aqui nós temos um livro em que o Lestat tem a oportunidade de trocar o seu corpo por um cantor de rock e experimentar as durezas de uma vida mortal. Bom, acontece que esse cantor de rock vai gostar muito dessa nova vida imortal, e aí a grande questão é, no final das contas, o Lestat vai conseguir resgatar o corpo dele de volta? Ele vai ter a sua imortalidade restaurada? Então, a História do Ladrão de Corpos, vindo aí em capa dura. Agora me diz se eu tô fazendo bobagem, se o ideal é começar do primeiro livro, ou se dá, sim, para fazer a leitura desse livro e ter um gostinho da escrita da autora. No dia 22, teremos o lançamento de uma autora que, assim, de modo geral, a impressão que eu tenho é que as pessoas ou amam ou não gostam de forma alguma, que é a Veronica Roth. Eu, sinceramente, gosto muito das histórias dela, e cada dia que passa eu tenho entendido melhor a forma dela de escrever e as mensagens ou a ideia na hora que ela está escrevendo seus livros. Bom, Antígona, a Conspiradora, vem aí então pela Planeta Minotauro, é uma releitura fiada de Antígona de Sófocles, e a autora vai revisitar então as origens do mito num futuro distópico. Bom, aqui existe uma última cidade na Terra, todo o resto é um vasto deserto, e o arquivo é onde os genes dos mortos são preservados. Mas fora desse arquivo, o fim da humanidade é inevitável. Bom, a entrada no arquivo deveria ser momento de celebração, mas os pais da Antígona que estão entrando agora no arquivo, eles foram brutalmente assassinados. Então, não é uma entrada para se comemorar e não deixou nenhum herdeiro, a não ser a Antígona. Bom, o tio militar, o Creonte, ele assume o poder e ela vai sentir uma fúria tremenda por conta disso. Ela vai ser levada para a mansão do Creonte, vai viver lá, mas ela percebe, evidentemente, que ela está numa grande gaiola dourada. Não só o tio dela, como ela, vão perceber que nenhuma prisão é tão inabalável quanto se supunha. Eu quero realmente fazer a leitura dessa história, gosto das histórias dela, sim. E fica aí a dica, uma distopia, mais uma distopia da Veronica Roth, com uma pegada diferente por conta dessa releitura. Agora nós teremos uma série de lançamentos do selo Elas, da Dark Side. No mês passado eu fiz a leitura de 2 livros, que é Anatomia de uma Execução e Pedra, Papel, Tesoura, gostei demais. Então estou bastante animada, por isso eu trouxe todos esses livros, que estarão disponíveis aí a partir do dia 25. Então, o primeiro dele é Árvore de Ossos, da Anna French, e tradução de Regiane Winarski. Inspirada em um crime real, a história acompanha um jovem que é atacado violentamente em sua própria residência e que, ao se mudar para a casa da família, é obrigado a confrontar seu passado quando um crânio é encontrado sob um olmo antigo. As capas todas belíssimas, esse aqui eu fiquei bastante curiosa por ele. Também tem Sono Eterno das Margaridas, da Júlia Herbelin, com tradução de Débora Isidoro. Tessa é a única sobrevivente do serial killer das Margaridas, que recebeu esse apelido porque ele deixa uma flor que cobre as covas de todas as suas vítimas. Até que Margaridas começam a brotar sob sua janela 20 anos depois. E aí ela percebe que o assassino está solta e que um homem inocente está no corredor da morte por sua causa. Provavelmente ela incriminou alguém, essa pessoa está no corredor da morte, mas essas margaridas aí são alerta de que talvez ela tenha errado. Também teremos o lançamento de A Boa Mentira, de A.R. Torre, e com tradução de Fernanda Lizardo. Aqui nós teremos uma psiquiatra, Gwen. Ela passou uma década tratando e desvendando as motivações dos predadores mais depravados da Califórnia, inclusive o serial killer BHK, que é procurado pela morte cruel de 6 garotas adolescentes. A última vítima do assassino consegue se libertar do cativeiro e identifica um professor como sendo criminoso, encerrando o caso. Só que parece que há uma grande reviravolta. Então, A Boa Mentira. Também teremos Sobreviventes, da Megan Miranda, com tradução de Verana Cavalcante. Há uma década, 2 vans repletas de alunos do último ano do ensino médio foram arrastadas por um rio no Tennessee.
Um acidente que alterou para sempre a vida dos 9 sobreviventes. Um ano depois, um deles tira a própria vida. A partir disso, cada um deles promete fazer o possível para salvar uns aos outros. Se não me engano, eles combinam encontros anuais, mas alguns mistérios começam a envolver esses encontros. Acho que alguns outros, se não me engano, alguns outros começam a desaparecer. E será que estavam todos eles falando a verdade? E o último lançamento desse selo para esse mês é Casamento Perfeito, de Geneva Rose, e que vai trazer uma história envolvendo o casamento também. Então, Sarah e Adam parece que têm um casamento perfeito. Ela é uma advogada bem-sucedida, ele é um escritor fracassado que começa a ficar ressentido com o sucesso meteórico da esposa e que manteve um segredo muito bem guardado, até que o corpo de uma mulher é encontrado na casa do lago do casal. Das capas todas, eu acho que eu gostei menos dessa, mas é porque as outras são tão caprichadas, né, tão elaboradas, e eu sinceramente fiquei curiosa por todos os livros. Vamos ver se eu vou conseguir fazer essa leitura. Bom, e aí para os fãs de Agatha Christie, teremos o relançamento de Um Pressentimento Funesto, com tradução da Isabela Sampaio, pela HarperCollins, naquela coleção belíssima, que a minha inclusive está incompleta. Estou precisando voltar a ler e adquirir os livros da Agatha Christie. Sou muito fã da autora, eu acho que eu li assim... Bom, provavelmente eu li pelo menos 50% dos livros dela durante a adolescência. Preciso voltar para esse mundo. Eu tinha começado um projeto, eu queria ler em ordem de publicação, e aí eu tinha empacado no terceiro livro, que eu não estava achando ele mais, até que a editora lançou. Eu preciso comprar ele. Bom, enfim, nesse aqui nós teremos de novo o casal de detetives, que é o Tommy e a Tuppence, que vão até uma casa de repouso após a morte de tia Ada. Mas enquanto eles buscam os pertences da mulher, descobrem que a senhora Lancaster, uma amiga falecida de quem Tempest tivera uma conversa assustadora em sua última visita, deixou o local. Por conta disso, a Tempest se vê impedida de ficar com o quadro presenteado pela tia Ada pela senhora. Bom, e eles vão atrás dela porque eles querem essa pintura, provavelmente uma das poucas lembranças da tia, e eles vão parar num atípico vilarejo com um passado tão suspeito quanto seus moradores. Adoro as histórias da Agatha Christie e fica aí essa dica. Agora um lançamento que provavelmente teremos leitura coletiva lá no Fantasticai. O Deus e a Raposa, de Sophie Kim, com tradução de Yong Kyo pela Harlequin. Então nós temos mais uma romantasia com uma capa belíssima. Outra edição que o lançamento com os brindes já acabou. Eu mesma perdi, acabei deixando para depois e fiquei sem. Bom, a Kim, ela deixou sua vida como devoradora de almas para trás. Ela tá muito cheia desde o último banquete. Ela era conhecida como a infame Raposa Escarlate e agora ela passa os dias trabalhando em um café, implicando o máximo que pode com o irritante e injustamente bonito deus metamorfo. Esse deus é o Seokga, o Caído. Ele foi exilado do reino divino, depois de uma tentativa fracassada de golpe. Ele vive no mundo mortal buscando sua redenção e sofrendo com as interações com a insuportável, xereta e charmosa Barista. Bom, acontece que um demônio poderoso ele escapa do submundo e ameaça a humanidade. E aí o Imperador Supremo, que é irmão do Seokga, faz uma oferta ao Deus Caído. Ele precisa matar essa criatura abominável, mas também a Raposa Escarlate em troca da sua divindade restaurada. Honey não tá a fim de ser pega, evidentemente, e ele pode até ser um deus da enganação, mas ela tem as suas próprias cartas na manga. Mas os dois vão se aproximando mais ainda, vão se sentir atraídos. E será que o casal permanecerá junto para impedir o apocalipse? Ou deixarão que seus segredos destruam o resto do mundo? Dois personagens que parecem que têm muitas camadas. E assim, parece uma história bem fofa. Livro único, fantasia em livro único, em volume único. E que muito provavelmente vai ser leitura coletiva lá no Fantasticai. Outro lançamento do dia 25, A Quadra Raio de Sol, quarto volume da série Tudo Pelo Jogo, da Nora Sakavic, e com tradução de Carolina Cândido pela Galera Record. Então é o quarto volume do livro, não dá para entrar muito nos detalhes, porque com certeza é spoiler, e eu tô lendo porque eu já fiz a leitura da trilogia. Mas aqui nós teremos um personagem que apareceu basicamente no terceiro livro. Então, acho que a gente não retoma para aqueles personagens da primeira trilogia. A gente tem esse novo personagem que vai enfrentar aí novos desafios.
traumas, amizades, quem sabe até um pouco de romance. Para quem gostou, e com certeza é necessário que seja lido na ordem, porque a gente precisa saber o que aconteceu com ele e talvez os personagens da primeira trilogia façam uma ponta por aí, quem sabe. Dia 29 de novembro, A Melodia da Água, da Rebecca Ross, publicado pela editora Alt, com tradução de Sofia Soter. E aqui nós temos, se não me engano, o primeiro livro, um dos primeiros livros da autora que fez tanto sucesso com a antologia de Divinos Rivais. 10 anos depois de ser enviado para o continente para se tornar o bardo, Jack é chamado para voltar para casa na ilha de Cadence. Garotas estão desaparecendo e a Daíra, sua inimiga de infância e futura líder da ilha, acredita que Jack é o único capaz de encontrá-las. Os espíritos elementais que habitam cada sopro de ar, respingo de água, folha de grão e lampejo de fogo encontram alegria na vida dos humanos, e a música de um bardo é a única maneira de convocá-los, por isso ela está chamando de volta. E pedir que as garotas sejam devolvidas caso elas tenham sido levadas mesmo por esses elementais, talvez. Bom, e à medida que Jack e a Daíra se aproximam da solução do mistério, fica claro que é um segredo antigo e sombrio à espreita e nenhuma canção parece forte o suficiente para detê-lo. Aqui é volume único, ainda tem a edição com brinde, que é um porta-livro, um saquinho porta-livro, muito bonito. E, claro, a gente fica fã da autor, quer ler todas as histórias dela. Eu tô com curiosidade, sim. Quem sabe vem aí a leitura de A Melodia da Água. E no dia 29, teremos o lançamento do Brandon Sanderson, esse mês tá dominando. Teremos o lançamento de Warbreaker, O Sopro dos Deuses, de Brandon Sanderson, pela editora Trama. Mais uma vez, esse é um livro em volume único, mas que faz parte da Cosmere. É possível ler ele sem ter lido os outros livros? Sim. Eu posso ler esse livro depois de Sacramentadora? Pode. Mas existem easter eggs que o ideal seria ler primeiro Warbreaker e depois ler Sacramentadora, e é o que a gente vai fazer lá no Fantasticai. Então essa leitura vem aí. Essa é a história de duas irmãs e princesas de Idris. A caçula é a Ciri, desfruta de certa liberdade, uma vez que não foi criada para atender as demandas da realeza. A outra irmã é Vivena, educada e treinada para se casar com o rei deus de Alandren e salvar o seu povo. Bom, quando a possibilidade de guerra com Alandren se aproxima, o rei de Idris não tem outra alternativa a não ser enviar sua filha para poupar o seu povo. Só que o tratado não diz qual filha ele deve mandar. Em um mundo em que os que morrem em glória retornam como deuses para viver como exemplo, cercado por luxos e regras, uma magia chamada respiração biocromática, daí essas cores todas que nós temos na capa, é a base de um poder centrado em cores e pode manipular tudo ao redor. Aqui não só as princesas podem ser a chave da guerra ou da paz, mas também os poderosos reis e deuses, os que desejam poder e os que querem se livrar deles, os bons e os maus, e principalmente o misterioso Vasher, ou o Warbreaker. Dizem que essa história é belíssima, eu ainda não li, sou fã do autor, tenho lido as histórias dele lançadas aqui no Brasil. O Warbreaker está chegando pela primeira vez, estou com altas expectativas. É leitura coletiva, então deve começar aí em dezembro, porque também o Warbreaker, o lançamento é previsto para o final deste mês. E se você tiver curiosidade, mais uma vez, quer conhecer a escrita do Sanderson? Começa por Warbreaker. Então, o Warbreaker, O Sopro dos Deuses, chega aí dia 29/11, quase que pega meu aniversário. Eu faço aniversário dia 26, mas é um grande presente. 2 lançamentos de Sanderson no mês de novembro. E também tem o lançamento de Octavia Butler, outra autora que eu sou muito fã, A Neófita, com tradução de S. Regina Candiani, publicado pela Morro Branco. A Morro Branco, depois dessa aquisição, ela acabou quase não publicando nada, né? Acho que é o único livro que saiu dela desde a notícia da aquisição pela Alta Books. Foi o único livro que saiu, foi A Neófita, e claro que eu quero fazer a leitura. Bom, aqui nós temos uma história de vampiro, mas parece que ela tem muito toque de ficção científica. A Shori, ela acorda numa caverna coberta de ferimentos e queimaduras e ela só sabe que perdeu toda a memória. Ela não se lembra de nada, tá se recuperando. Mas a menina negra de aparência jovem chega a uma assustadora conclusão. Ela é uma vampira geneticamente modificada.
Enquanto luta para entender suas habilidades e o costume do povo do qual faz parte, chora e se vê conectada aos humanos com quem se relaciona e por quem se afeiçoa, e acaba entendendo que a função dela é proteger não só a si mesma, mas a família, né? Essas pessoas, já que as pessoas que tentaram assassiná-la podem estar de volta. E quando a busca pela verdade leva Chora e seus companheiros a uma batalha legal sobre tradição e supremacia, o valor da vida humana é posto em xeque diante da imortalidade. Se não me engano, esse foi o último livro escrito pela Octavia Butler. Aqui não dá para ver a minha coleção da Octavia Butler, mas está aqui no cantinho. E tá faltando só a Neófita. E a Alta Novel sempre deixa seus lançamentos para o final do mês. Ele Inundou o Mundo, de Shelley Parker Chan, que é a continuação de Ela Se Tornou o Sol, que eu ainda não fiz a leitura, tá aqui, era uma das metas para esse ano, mas acabei não conseguindo. Dizem que é um livro incrível e eu quero sim fazer a leitura de Ela Se Tornou o Sol e Ele Inundou o Mundo. Então tá chegando aí no final do mês. Se você leu o primeiro livro, me diz, ele é incrível mesmo? Eu tô com muita vontade de ler, mas a vontade de ler todos esses livros é sempre grande. Falta só tempo. Bom, foram esses os lançamentos que eu separei para compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado e bora conversar. Faltou algum dos livros que você estava esperando? Ficou interessado por algum desses livros que eu mostrei para você? Bora compartilhar algumas dessas expectativas que por enquanto são só isso mesmo. E lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você me ajuda bastante, eu recebo uma comissão, não interfere no valor final. Tem cupom de desconto também para o site da editora Trama. Claro que o desconto ele não vale para lançamentos, mas sempre dá uma olhada porque a vantagem de comprar direto no site da Trama é o parcelamento. Os livros, sim, são caros, não há como negar isso. E se você divide de 10 vezes, não dá nem para sentir, fica fácil e dá para ter aí a coleção do Sanderson, porque ele é um autor realmente incrível. Então, o cupom de desconto também está aqui na caixa de descrição. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!